A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Suponha que 2 astronautas vão à Lua. Ao chegarem lá, eles sofrem um acidente e descobrem que têm oxigênio suficiente para 2 dias. Não há esperança de alguém vir da Terra a tempo de resgatá-los. Eles têm somente 2 dias para viver. Se naquele momento perguntassem a eles qual é o seu maior desejo, eles certamente responderiam: voltar para casa e poder andar sobre o belo planeta Terra. Isso lhes bastaria. Eles não iam querer nada mais. Não iam querer ser chefes de uma grande empresa, grandes celebridades ou um poderoso chefe de Estado. Eles não iam querer nada, exceto estar de volta à Terra, caminhar na Terra, curtir cada passo, ouvir os sons da natureza e segurar a mão da pessoa amada enquanto contemplam a lua. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Há alguns programas temos falado sobre o tema da morte, a necessidade de refletirmos sobre essa questão, estudarmos as bases para uma educação para a morte, como lembra o saudoso professor José Herculano Pires e tantos outros autores. É um tema que merece ser observado, estudado, refletido, porque faz parte da vida. A morte é um evento que faz parte do contexto do viver. É uma etapa do nosso processo de evolução. É um tema que, sem dúvida, precisa ser bem compreendido através de múltiplos olhares. O olhar da filosofia, da psicologia, da educação, o olhar da história, da sociologia. Deve ser pensado a partir das relações sociais que nós construímos, o nosso modelo de sociedade. As religiões também podem contribuir para essa reflexão. É bem verdade que o nosso olhar aqui precisa de um recorte. Portanto, temos falado mais exatamente sobre esse tema à luz do conhecimento da psicologia e a partir também de uma reflexão de natureza espiritual, porque a morte também é um tema que tem uma dimensão espiritual. E como lembram muitos autores, a morte é um tema que tem o poder de nos convidar a reflexões profundas a respeito da própria vida, sobre o viver. Ela tem muito a nos ensinar sobre a valorização da vida, de cada minuto de vida. Chegamos a citar o teólogo José Tolentino Mendonça, quando em uma de suas obras ele diz que a morte pode representar no itinerário pessoal e nos nossos caminhos entrecruzados e comuns a oportunidade para olharmos a vida mais profundamente, porque ela pode revelar um fundo que não vemos, que não enxergamos. E a partir de uma compreensão de um horizonte espiritual, qualquer que seja a orientação religiosa, ou mesmo fora de um contexto religioso, institucional, organizado, um horizonte espiritual sempre aponta para o sentido de profundidade na própria vida, o sagrado, aquilo que verdadeiramente importa e que dá um sentido ao viver. Viver cada minuto, cada segundo, valorizando, aproveitando, saboreando a própria vida. Foi por esta razão, querido amigo que nos ouve, que iniciamos o programa com a história contada pelo grande monge vietnamita, saudoso Thich Nhat Hanh,
numa das suas últimas obras, Sem Morrer, Sem Temer, no capítulo 5, já no final do capítulo 5, a edição que eu tenho está na página 102. Ele deu título a essa história, Apreciando a Terra, quando ele nos convida a pensar naquela situação. 2 astronautas que estão na Lua sofrem um acidente e descobrem que têm oxigênio apenas para 2 dias. O que eles mais desejariam realizar naquele momento? Voltar para a Terra, poder sentir os meus pés tocando o solo do planeta Terra. Não ia querer nada mais, nenhum cargo de poder, a fama, muito dinheiro. Desejariam poder, de novo, pisar sobre a Terra. Esse belo planeta Terra, como disse o monge, saborear, curtir cada passo, ouvir os sons da natureza. E ele diz, ao final, segurar a mão da pessoa amada enquanto contemplam a lua. Aí ele comenta que devemos viver todos os dias como pessoas que acabaram de ser resgatadas da lua. Isso nos parece muito significativo, amigo ouvinte. Viver todos os dias como pessoas que acabaram de ser resgatadas da lua. Conseguimos voltar. Vencemos aquelas horas de pouco oxigênio e retornamos vivos e saudáveis para esse lindo planeta chamado Terra. Podemos voltar a caminhar. Esse é um grande milagre, andar sobre a terra. Inhatirhan diz no texto, porque ele estava aqui entre nós ainda, gosto de simplesmente caminhar, mesmo em lugares movimentados, como aeroportos, estações de trem, porque caminhando desse jeito, acariciando nossa Mãe Terra a cada passo, podemos inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Podemos aproveitar cada minuto de nossas vidas. Lendo essa reflexão de Inhatirhan, eu me recordo de uma fala de Leon Denis, o grande pensador espírita francês, na sua obra O Grande Enigma, quando ele nos fala no capítulo 3 da solidariedade, comunhão universal. Em dado momento ele afirma que de pé sobre a terra, meu sustentáculo, minha nutriz e minha mãe. Olha a expressão que ele usa. De pé sobre a terra, meu sustentáculo, minha nutriz e minha mãe, elevo os meus olhares para o infinito. Sinto-me envolvido na imensa comunhão da vida. E ele prossegue o texto. É sobre isso que um tema tão impactante como este, o tema da morte, nos convida a refletir o sentido da vida, o valor de cada segundo da nossa existência aqui na Terra, ter os nossos pés sobre a terra que nos sustenta, a terra que nos nutre, a terra que nos acolhe como um grande colo materno. É deste modo, elevar os olhares para o infinito, e se sentir envolvido na expressão de Denis, na imensa comunhão da vida. O tema da morte é um tema da vida. Nos faz lembrar que o viver é muito importante e que merecemos aproveitar esses segundos que se sucedem ao longo dos anos de vida aqui na Terra. É claro que há muita dor e sofrimento também envolvidos nessas despedidas, nessas partidas, porque temos vínculos afetivos que guardamos na intimidade do nosso coração. E isso faz parte do nosso desenvolvimento psicológico, espiritual. É pensando no tema da morte a partir dessa perspectiva que eu vou retomar, querido amigo, o livro sobre o qual nós falamos no programa anterior, dialogando com o texto de Hermínio Miranda, A Reinvenção da Morte. Eu me refiro ao texto da doutora Elizabeth Kubler-Ross, Morte, Estágio Final da Evolução. Já falamos bastante sobre ela,
faleceu com 78 anos de idade em agosto de 2004. E desde os anos 1960, década de 60, ela se debruçou como médica, como psiquiatra, sobre essa questão. Ouvir os pacientes terminais, o que eles têm a nos ensinar sobre a vida, já que estão enfrentando, faceando o desafio da morte, a experiência do morrer. Em 1969, ela publicou uma obra que é um marco nesses estudos. Na tradução em português, a obra se chama Sobre a Morte e o Morrer. Uma obra que merece ser lida, estudada por todos aqueles que se interessam por esse tema, incluindo os profissionais da área de saúde. Mas esse livro que nós citamos, Morte, Estágio Final da Evolução, ela publicou um pouco depois. Em 1975, ela terminou de escrever o manuscrito em setembro, exatamente dia 12 de setembro de 1974. Foi o dia em que sua mãe morreu. Ela conta isso logo aqui nas primeiras páginas do livro, quando então ela dedica esse livro à mãe e a outras pessoas importantes na vida dela. Eu vou avançar aqui algumas páginas, na verdade, os capítulos, e vou abrir o livro aqui já no final, as últimas considerações que ela faz sobre esse tema, ao lado de dois amigos que participaram da elaboração desse livro, e ela agradece carinhosamente a esses autores. Esse texto final é assinado pela doutora Ross e por esses dois organizadores da obra. E eles vão falar exatamente sobre isso, valorizar a vida. O texto começa assim: não há necessidade de temer a morte. Não é o fim do corpo físico que deveria preocupar-nos. Antes, nossa preocupação deveria ser a de viver. Viver enquanto estamos vivos. Essa é uma reflexão valiosa, porque geralmente a nossa mente se volta, quando o tema é a morte, para a perspectiva do fim. Tudo acabou. É claro que quando a pessoa acredita na vida após a morte, e é o caso dos religiosos, assim pensa também a doutrina espírita, conforme as orientações de Allan Kardec, nem sempre é isso que perturba a mente da pessoa, porque ela entende, ela sabe, ela acredita que a vida prossegue para além da morte do corpo físico. Mas mesmo assim, fica no nosso campo mental aquela ideia de que tudo vai acabar aqui do ponto de vista da vida material. O corpo se decompõe porque o corpo está morto. Isso tudo acaba. É uma preocupação legítima, sem dúvida, somos humanos. Mas o foco mais importante talvez não seja este. E sim, como dizem aqui, como está no texto, a nossa preocupação deve ser a de viver enquanto estamos vivos. E para que isso? Prossegue o texto. Para liberar o nosso eu interior da morte espiritual que corresponde a vivermos por trás de uma fachada que se destina a conformar-nos a definições externas de quem e o que somos. Eu penso que aqui eles estão falando da necessidade de buscarmos uma vida autêntica. Talvez aquilo que o texto neotestamentário se refira como vida e vida em abundância. Viver com qualidade, com profundidade. Toda pessoa nascida nesta terra, eles continuam, tem a capacidade de se tornar uma pessoa especial e única, dessemelhante de qualquer que jamais haja existido ou venha a existir. Contudo, até o ponto em que nos tornamos cativos de papéis culturalmente definidos, de expectativas e comportamentos, bloqueamos nossa capacidade de autoatualização, interferimos em nossa força de ser tudo o que podemos. Mais uma vez, eles retomam aqui
a ideia de vivermos em profundidade, com autenticidade, viver a nossa vida verdadeira, podemos dizer assim. Aqui não há um foco nas questões sociais, porque não é só uma questão pessoal. Nós precisamos refletir sobre o mundo conforme está organizado, as relações sociais, as relações de poder, tudo isso tem que ser avaliado. A nossa vida, temos o poder de direcioná-la, sim, mas tudo dentro de um contexto social. E a gente não pode perder isso de vista. Aqui não está sendo proposta aquela ideia individualista de que só depende de você ser feliz. É uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal até certo ponto, porque vivemos num mundo que tem suas regras, que tem suas desigualdades, seus contextos de injustiça social, de violência, e a gente precisa considerar todos esses fatores. Mas aqui, numa reflexão mais voltada para o sentido da vida, os nossos autores estão propondo que podemos realizar um projeto, alcançar um projeto de autoconhecimento e de realização, viver a vida na sua plenitude, na sua profundidade. E é assim que eles comentam que a morte é a chave para a porta da vida. Porque é exatamente aceitando a limitação de nossa existência individual que somos capacitados a achar força e coragem para rejeitar esses extrínsecos papéis e expectativas e para dedicar cada dia de nossa vida, por mais longa que venha a ser, a evoluir o mais completamente que podemos. Porque às vezes estamos tão presos ao que o outro vai pensar, ao que o outro vai dizer. Mas se eu fizer isso, para mim tem muito sentido, tem tudo a ver com os meus valores, como eu enxergo a vida, com a minha orientação espiritual. Mas o que vão dizer? Como vão me ver? Podem me julgar? Podem me excluir? Eles estão falando disso. É dedicar cada dia de nossa vida para evoluir o mais completamente que nós podemos. E mais adiante eles vão falar do processo que nós já comentamos em outros programas sobre a negação da morte. Fazer de conta que os outros morrem, mas eu não. Isso não faz parte do meu projeto. Morrem os outros, mas eu vou ficar aqui por longos e longos anos e nem me preocupo com essa questão. Então, negar a morte, eles entendem que isso tem uma relação, ainda que parcial, com o fato de as pessoas viverem vidas vazias e sem objetivo. Pois quando você vive como se fosse fazê-lo para sempre, fica muito fácil adiar as coisas que sabe ter de fazer. Porque temos aquela crença de que eu sempre vou ter tempo. Depois eu faço. Isso pode esperar. Sim, algumas coisas podem esperar mesmo, mas nem tudo. Talvez a gente tenha longos anos pela frente, ou talvez não. Então, a consciência de que somos finitos do ponto de vista da trajetória berço-túmulo, somos finitos. Espiritualmente somos eternos. Sobreviveremos à morte do corpo, conforme a crença espiritual, mas nessa perspectiva aqui humana, a nossa vida física vai terminar. E alguns dos nossos projetos poderão não ser realizados. Isso é a vida. Mas quando a gente tem a consciência do processo da morte, a doutora Royce aqui afirma que você então compreende que cada dia que acorda pode ser o último que tem. Então você aproveita a oportunidade desse dia para evoluir. Há um compromisso com o crescimento, que não é só um compromisso pessoal, um crescimento pessoal, para sermos mais exatos. É um compromisso coletivo. Voltemos à fala do Nhât Hanh, que ele sempre apreciou
caminhar, mesmo em lugares movimentados como estações de trem, aeroportos, porque assim fazendo, caminhando dessa forma, consciente, acariciando nossa Mãe Terra a cada passo, podemos inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Podemos aproveitar cada minuto de nossas vidas. É sobre isso, amigo ouvinte. Porque lembra o pensamento espírita, de acordo com o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que estamos em sociedade para nos completarmos, para interagirmos com o outro e aprendermos uns com os outros. Estar em sociedade é uma forma de ensinar e de aprender. Estamos todos interligados. Por essa razão, o meu compromisso não é só de evolução pessoal, é de evolução pessoal num contexto de ação coletiva, ajudando o outro a crescer e a evoluir. Não é pensar na morte todo dia. Bom, hoje eu posso morrer, mas como eu ainda estou vivo, eu vou evoluir. Não é dessa forma, um tanto neurótica, digamos assim. É pensar na vida. A morte é um tema inevitável, um fato que irá ocorrer. Então isso torna a minha relação com a vida uma relação de compromisso. Um compromisso saudável de crescimento e de evolução. E vamos repetir, não é fixar a mente na morte, na terminalidade, no fim. É sintonizar a mente com o processo de vida. Eu vou pedir licença ao amigo ouvinte para mais uma vez citar o Leon Denis. É ter os pés sobre a terra, porque ela nos sustenta, ela nutre e nos acolhe. É mãe, mãe terra. E ao mesmo tempo, elevar os meus olhares para o infinito. Ele encerra esse trecho dizendo: por toda a parte, vejo irradiar a bondade, o amor, a justiça. É evidente que temos um extenso trabalho a ser feito no nosso contexto social, mas essa experiência de conexão com a Terra, porque estamos vivos, faz toda a diferença. A doutora Ross nos fala no texto que vivemos numa época de incerteza, ansiedade, medo, desespero. Portanto, é essencial que você se torne cônscio da luz, poder, força existentes dentro de si e que aprenda a usar esses recursos íntimos a serviço da sua própria e da alheia evolução. Olha aqui o sentido do nosso compromisso pessoal e social, coletivo. Não é só a minha evolução, é a evolução da humanidade, das sociedades, do planeta. O mundo necessita, prosseguem os autores, o mundo necessita desesperadamente de seres humanos cujo próprio nível de evolução seja suficiente para capacitá-los a viver e trabalhar com outros, cooperativa e afetuosamente, que se importem com os outros, não pelo que esses outros possam fazer por ele, mas sim pelo que ele pode fazer pelos outros. E essa frase que eles anotaram aqui merece a nossa atenção. O gênero humano só sobreviverá através do compromisso e do envolvimento de indivíduos na evolução e no desenvolvimento de todos como seres humanos. E eles entendem que a morte é a chave para essa evolução, pois só quando compreendemos o real significado da morte para a existência humana, teremos coragem para tornar-nos o que estamos destinados a ser. É para refletirmos. Como dizem aqui, doutora Royce e os seus colaboradores, a morte é o estágio final da evolução nesta vida. O estágio final da evolução nesta vida. Não há morte total. Só o corpo morre.
O eu ou espírito, ou seja como for que deseje rotulá-lo, é imortal. Você pode interpretar isso de qualquer modo que o faça sentir bem. Fica então aqui a dica, amigo ouvinte, desse livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, Morte, Estágio Final da Evolução. Esperamos de alguma forma ter contribuído com algumas reflexões sobre essa questão. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.